Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Amanhã, dia do professor. Nós estamos antecipando o debate a respeito dessa função, dessa carreira que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. O professor Luiz Carlos Vieira, que é coordenador estadual do SINT, aqui no estado de Santa Catarina. Professor, a formação do professor hoje, como se dá? E mais, é satisfatória? Boa noite. Boa noite, Igor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Saudar aqui o professor Rodolfo, o professor Maurício, o professor José Nicolau. É um prazer estar aqui compartilhando dessa mesa de debates. E na pergunta, Igor, e aproveitar aqui também para saudar todos os professores e professoras do estado de Santa Catarina, que com certeza são guerreiros mesmo, estão aí na frente da educação, não só da educação básica, mas de toda a educação catarinense. E nós percebemos, nesse sentido da sua pergunta, a questão da formação. A formação em Santa Catarina, se nós percebermos, tem um mapa aqui, inclusive da escolaridade desses professores, Nós vemos aqui que quase 84% dos nossos profissionais de educação têm nível superior, Apenas 9,4% tem aí o ensino médio, e menos de 0,3% tem o ensino, a educação fundamental. Então quer dizer que nós superamos muito, nesses últimos 20 anos, professor Rodolfo, no sentido da escola, da formação, da primeira formação, digamos assim. Agora, a grande problemática é justamente a formação continuada. Não tem isso hoje? Hoje nós temos bastante dificuldade, principalmente na rede estadual. Por quê, hein? Porque, primeiro, nós temos uma demanda que o Estado vem aí, até inclusive o secretário vem reclamando, que utiliza grande parte desses recursos para o pagamento dos trabalhadores, ou seja, o salário. E nós percebemos na rede estadual, nós tivemos nos últimos anos aí, o Estado ele não nos proporcionava que nós pudéssemos fazer aí uma pós-graduação, tanto lato sensu quanto estrito sensu. Nós não tínhamos a liberação em serviço. E os profissionais que conseguiram fazer o mestrado e doutorado, ou mesmo a especialização, eles fizeram com recursos próprios e fora do trabalho, fora da sua carga horária normal nas escolas. O professor quer, ele quer estudar, fazer exatamente uma graduação, uma pós-graduação, enfim, um mestrado, doutorado, ele quer fazer no horário de sala de aula. Exatamente, porque a formação também se dá em serviço, não é? E essa é uma das discussões que nós temos. É polêmico, porque na iniciativa privada não é assim. Mas a lógica da iniciativa privada é diferente, É polêmico. Olha, é polêmico. É polêmico, porém nós temos que debater isso. Porque se aquele professor sai, uma questão matemática, Se aquele professor sai, professor de português, ele sai durante o horário da sala de aula para fazer um mestrado, o secretário da Educação vai ter que buscar em algum lugar um substituto. Sem problema nenhum, Igor. Isso aí não é discussão. O debate central você quer formação? Se você quiser qualificação e formação, tem que proporcionar. Porque não basta a graduação, a empresa formadora, as universidades, oferecer apenas a formação, seja ela específica em cada área, ou como o normal superior ou a pedagogia, que a grande maioria hoje, a demanda, com aí de 0 a 3 anos, de 4 a 5, vão ocupar. Nós precisamos ter essa formação. Deixa eu ficar só nesse ponto aqui, pela experiência dos senhores. Eu sou leigo aqui, só sou o perguntador. Como é que funciona nos outros países, hein? Como é que a coisa funciona na hora de se capacitar, de buscar um curso adicional, um mestrado, um doutorado? O cidadão ele recebe um afastamento, Renato, remunerado? Como é que funciona? Renato, tem várias experiências. Tem experiência, inclusive, de países que o cidadão já entra com mestrado. Finlândia é o caso. Só entra com mestrado? É que na formação ele já tem o título de pós-graduação. Agora tem um detalhe que é muito polêmico, que é o seguinte: na educação básica não há comprovação de que mestrado e doutorado melhora a aula, melhora o aprendizado.
O que melhora o aprendizado com experiências fantásticas é o professor que dá aula de história, é formado em história, claro, e tem formação continuada em história ao longo da sua carreira. Sim, e com o conceito de formação continuada ampliado. Exemplo, se toda semana eu me reúno 1 hora com outros professores de história da minha própria escola, discutindo o que eles fazem como práticas pedagógicas, isso não deixa de ser uma formação continuada. Perfeito. Agora, na educação básica, mestrado e doutorado é importante? Eu não vou dizer que não é importante. Agora, mais do que isso, comprovado, é a formação na área e a continuidade dos estudos na área. Porque de repente eu vou fazer um mestrado que não tem nada a ver com aquela disciplina. Quando não você está, é o seguinte, você ficou com doutorado na área e você ficou, a gente chama de dissonância cognitiva, é bonito, né? A distância entre o que tu falas e o que o aluno precisa receber de instrução, ele não entende. Entendi. Ele não entende existe porque ele está longe. Existe uma outra situação, concordo em termos, agora nós temos que pensar no seguinte também, né? No que nós chamamos de mestrado, e vocês todos sabem, o que nós chamamos de mestrado aqui e o que em vários outros países, inclusive Europa, chamam de mestrado. As formações são diferentes. Quando o professor falou ensino fundamental, né? Eu acho que tudo isso nós precisamos pensar, porque aqui nós estamos pensando até agora assim, né? É a situação de capacitar, né? A situação de ter uma pós-graduação, que eu concordo, quer dizer, o distanciamento que existe entre um curso de pós-graduação, seja ele mestrado, doutorado, o que for, ou um curso de licenciatura que forme professores, e a realidade, né? O grande problema, você falou de debate central, o debate central nosso hoje, Brasil, educação, nós vivemos hoje uma sociedade do desmanche, né? Então, paradigmas são quebrados todos os dias. E a sociedade delegou para a escola o papel de instituição tradicional dentro dessa sociedade. Então, capacitar para quê? Ensinar o quê? Ser professor do quê? Numa sociedade que não sabe para onde vai, né? Então, por exemplo, primeiro repensar a nossa sociedade, quais são as necessidades da nossa sociedade, o distanciamento que você tem de pós-graduação para a formação do professor ou para a escola, concordo, é o mesmo que tem dos conteúdos que a escola está passando, né, para aquele indivíduo lá que vai se formar numa época posterior. Professor, eu só quero reforçar, porque eu citei apenas um exemplo, né, Renato? Sim. E não foi na linha que o Maurício fez o debate e argumentou. Porque essa é apenas um exemplo do qual eu citei que o Estado não cumpre aqui. Eu não disse jamais que... Mas você viu que já esquentou, exatamente, né? Que o mestrado e o doutorado, todos têm que ser mestrado e doutorado. Eu não defendo que nem todos também tenham que ter graduação. Não é esse o debate aqui. O debate aqui é formação continuada. E formação, mas a graduação comprovadamente melhora. A educação, depende de como você entende a educação, Maurício. Porque a educação, ela se faz de projetos e processos. Isso. E, queira ou não, nós temos que ter docentes e não docentes especializados. E é isso que eu quero chamar a atenção. E ter docentes e não docentes especializados requer outras questões, como estrutura também. Que escola nós temos? A pergunta do professor veio a calhar. Por quê? Que sociedade nós queremos? É essa a discussão. Essa é a grande. A discussão, que sociedade nós queremos, o professor que gera a escola que nós vamos ter. Hoje nós não sabemos a sociedade que nós queremos, por isso que a escola não sabe às vezes o que ela faz também. Agora, quando vocês falaram de debate político, né, eu estava aqui pensando naquela história assim, sempre que se fala de educação, existe uma parte da gestão, mas existe aquela situação, vamos capacitar, que eu conversava com vocês no intervalo. Capacitar para quê? Vamos pensar para quê? Capacitar. Todos os candidatos de todas as esferas falaram, eu vou trabalhar com educação, eu vou o professor. Para quê? Como? Genérico, né? Gente, se você fala que você precisa capacitar, porque eles são incapacitados. É só uma discussão bem simples, e você falou das APAES agora, Renato. No intervalo. No intervalo? Da polêmica. Da polêmica das APAES. Não tem problema. Só para não ficar complicado. Eu comentei com os senhores no intervalo de que nós fizemos um debate aqui semana passada sobre a polêmica da educação inclusiva. Exato. Onde o município de Florianópolis tem um projeto inovador aí, que permite a educação inclusiva para portadores de deficiência.
E as APAES acreditam que eles têm um know-how maior, né, para lidar com essa questão. Nessa questão aí da formação continuada, olha que experiência que nós tivemos. Ao longo do tempo, o sindicato veio discutindo, porque na Fundação Catarinense de Educação Especial, os professores contratados temporariamente, mesmo tendo normal superior e pedagogia, eles não eram considerados como habilitados para trabalhar com a educação especial.